Olá pessoal, eu sou a Edna, a professora de literatura. E nesse nosso curso nós estaremos falando sobre os principais aspectos da literatura luso-brasileira. Luso, não se esqueçam, é o termo que se refere a Portugal, a terra de Luso. Nosso curso está estruturado da seguinte maneira: uma aula sobre literatura portuguesa, uma aula sobre literatura brasileira, a fim de que você possa perceber com mais clareza qual é a relação existente entre elas. Mas antes de qualquer coisa, é importante que a gente defina o que é essa literatura. Tal definição não é algo muito simples e demandaria uma série de reflexões, mas para os limites desse nosso curso, podemos entender a literatura como não só a produção e a composição de textos escritos em prosa ou em verso, mas como também todo o conjunto dessas produções de um determinado país ou de uma determinada época. Vejamos agora uma imagem muito importante para o nosso curso. Vejamos que imagem é essa. Nós temos aí no mapa a região da Península Ibérica, e essa região é uma região muito importante, porque é aí, em meados do século XII, que tem início a história da literatura portuguesa tal qual nós conhecemos hoje. Isso lá por volta do século XII, quando Portugal se constitui como um estado independente. Toda essa produção, toda a literatura, ela é dividida em grandes movimentos, em grandes escolas ou estilos de época. Antes dessa divisão em estilos e movimentos, a história da literatura apresenta ainda uma outra grande divisão, que são as eras. Nós temos na história da literatura portuguesa a era medieval, a era clássica, a era romântica ou moderna e a era contemporânea. Mas em função da visão de mundo dos artistas, das características de cada período, essas grandes eras se dividem em momentos menores, chamados, aí sim, movimentos ou escolas literárias. Esses movimentos, essas escolas, não devem ser entendidos como compartimentos estanques, como uma série de gavetinhas separadamente. Não, ao contrário, não há um período certinho que marca o término de um movimento e início de outro. Essa divisão é apenas um recurso didático para facilitar a compreensão do aluno. Até porque há sempre um período de transição entre a ascensão de um novo movimento e o declínio de um movimento anterior. Sempre temos autores que apresentam características não só de uma escola, mas de outras escolas, como é o caso de Camões, comumente estudado como um poeta do classicismo, mas que apresenta características medievais, maneiristas e até mesmo barrocas. Para que você fixe bem essa ideia de estilo individual do poeta e estilo de época, vejamos o próximo esquema. Passemos a ele. Há um estilo individual que representa a característica particular, a maneira do artista trabalhar a língua e encarar o mundo. E um estilo de época, que corresponde ao conjunto das características comuns de um determinado grupo de autor num certo período da história. A literatura brasileira também é dividida, mas tal divisão nós só veremos nas próximas aulas. Hoje nós falaremos do trovadorismo. E para isso, passemos então a essa imagem. Vejamos qual é a cena que de alguma maneira representa o período. É neste ambiente palaciano que tem início o primeiro movimento da literatura portuguesa na era medieval, o trovadorismo. O trovadorismo surge com a figura dos trovadores medievais. Trovadores vem do termo trovador, que significava achar,